E aí, rapaziada, bom dia, bom dia. Rapaziada, como eu fiz uma comparação, né, entre mouses simétricos e mouses ergonômicos, né, tanto que eu fiz a comparação da X-Prime com o nosso amigo aqui, Lanzu, Torne, né, e eu fiz ponto a ponto, né, o porquê que eu considerava o X-Prime, que é esse branco aqui, um misto, né, e não definitivamente um ergonômico, mas considerado ergonômico pela diferenciação dos botões. Hoje eu vou pegar 3 exemplares aqui de mouses realmente simétricos, ambidestros, para fazer a comparação, né? Então vamos lá, começando aqui pelas características, né? As características eu já expliquei basicamente desse mouse aqui, para quem vê o vídeo. Então na verdade ele consegue ter essa parte aqui, ó, não tão embaulada, né? Ele não é tão assim, ele mantém quase uma linha reta, né? E aqui uma entrada menos agressiva, né? Então ele perde um pouco a característica de ser um mouse tipicamente ergonômico, né? Mas quando você olha ele de frente aqui, ó, você vê a caída dos botões. Então ele acaba sendo considerado ergonômico. Ainda mais porque eu acho que a X-Prime vai acabar fazendo um mouse simétrico característico, né? Então esse shape me agradou muito, volto a afirmar, porque na verdade ele consegue ser um misto, né? Então assim, qual que é as características dele parecidas, né, com o mouse simétrico? Isso daqui é um mouse simétrico, né, de magnésio. Então qual é a característica dele? Você percebe que ele aqui tem uma linha reta. Esse mouse ele é um pouco mais flat, né? Ele tem, como eu disse, parece um carro esportivo, então a frente dele aqui é muito maior e você vê que a bundinha cai, né? Em consequência desse daqui, então você vai perceber que essa daqui ela se prolonga, né? A traseira dela se prolonga um pouco mais, né? Do que normalmente. E esse daqui é um mouse pequeno, então você vê que ele não tem uma subida tão grande aqui, né? Então como esse mouse aqui, vamos lá, né, é um mouse que tem características que você pega ele fingertip ou claw, e como eu sempre digo, ele entra para dentro da mão, então mesmo sua mão sendo um pouco maior, ela não para aqui na palma da mão. Então isso daqui é um típico mouse simétrico, né, que dá uma proporção de ser pequeno na mão, né, com uma grande agilidade. Se você pegar esse daqui, já é um mouse mais coringa, né, porque você vê que ele já tem uma característica mais embaulada aqui, né, apesar de ambos não serem tão agressivos, né, pode ver, esse aqui já é um pouco mais, mas ele mantém a linha, né, e a queda aqui maior, né. Aqui você já vê que ele mantém a sequência, lembrando um G Pro Wireless, por exemplo, né, lembrando um G Pro Wireless, né, e menorzinho. Só que você vê que a hora que você pega com ele aqui, ó, ele tem um limite. Ele pega uma claw, ele pega uma fingertip, mas tá vendo que, ó, a entrada dele na mão se limita. Ela tem uma limitação, né? Então ele é um simétrico já de uma outra característica. E aí quando você pega os dois aqui, ó, comparando os dois lado a lado, ó, né? Apesar de serem bem parecidos os tamanhos, ele pode ver que esse daqui ele é mais fino, ele tem uma entrada mais agressiva aqui, né? E quando você compara com misto, né? Olha lá, ele já tem uma diferença dos lados, né? Pode ver que esse lado não é simétrico a esse, tá vendo? Esse daqui, ele aqui tem uma linha mais reta, então ele sai um pouco da característica ergonômica, né? De fato, aquela característica ergonômica de pedigree, e ele passa a não ter aquela entrada tão assintosa, né? Tão assintomática aqui, né? Tão marcante como aqui, certo? Apesar desse mouse aqui não ser um mouse extremamente agressivo. Quando você pega o Sora, por exemplo, ó, você já vê que ele tem linhas agressivas, né? Então, o ramp dele é maior, a caída já é bem hardcore, e ó a diferença, né? A traseira abre aqui, entra muito, né? E aqui acaba, ó lá, ó a diferença, né? Certo? E aí quando você compara aqui, ó,
ele chega até a ser mais agressivo praticamente nas entradas, né? Então, ó a diferença. Eles têm basicamente o mesmo tamanho pelo lado de fora, né? Então, isso daqui são shapes que eu posso te dizer que são simétricos, né? Então, tá vendo que ele guarda, ele é menorzinho até, mas ele guarda características, né, de um shape simétrico, né? Por quê? Porque se olha aqui por cima, é muito semelhante, né? Ele aqui, ó, você não percebe que ele tem acentuada a lateral aqui na parte de cima, né? Por quê? Por causa que, na verdade, ó, você vai vir aqui, vou tentar focar aqui, ó, ele tem uma entrada aqui, né? Uma agressividade aqui, nessa parte aqui do shape, entendeu? Ó, tá vendo? E aqui dele é pequeno, não tem uma característica de ergonômico, né? Então, ele é bem um misto. Então, quando eu comparo ele com o ergonômico, você vê que ele marca algumas características do ergonômico, né? Que é o que eu mostrei já do Fanatic, perdão aqui, do Fanatic, né? Que ele tem aqui maior, né? Bem acentuado, aqui bem acentuado, e você vê que essa volta dele aqui, ó, né? Ele não é, ó, tá vendo? Ó a diferença, né? Então ele é muito mais curvo aqui, assim, é uma curva muito mais protuberante que fala, né? Esqueci a palavra, mas assim, ela é muito mais acentuada. Aqui é uma coisa muito mais padrão. Então ele vai lembrar certas características que vão lembrar um shape ergonômico. Em comparação, quando você coloca eles aqui, ó, né? Ó, praticamente é um simétrico, né? Por causa que você vê que as características são um pouco diferentes, tá vendo? Ó, né? Então, você vê que cada um tem uma característica, mas ele vai lembrar um simétrico, né? Inclusive com essa colocação aqui, né? Quando eu coloco aqui, né? Então aqui é características de botões, né? Esse botão aqui ele não tem entrada, né? Então ele já é embaulado desde o começo, né? Esse botão aqui ele já tem um pouco mais de entrada, ele é um pouco mais largo aqui à frente, então ele já sai um pouco da característica da simetria, volta para a característica da simetria, sai para a característica da simetria, e aí quando você pega ele de lado aqui, ó, ele vai lembrar muito, né? Aqui, ó, uma parte meio assimétrica e meio ergonômica, ó, deixa eu tirar da luz aqui, tentar por aqui, ó, tá vendo? Ó, então ele lembra uma parte assimétrica e meio sem ser assimétrica, ó. Inclusive a ponta dele é menor do que a do Maya, essa diferença aqui de clique, ó, né? E aí dos dois lados, né? Entendeu? Sendo que aqui dele tem maior caída, ó, entendeu? Então ele consegue ter essa caída aqui por cima, mas aqui ser curto, aqui ser um pouco mais curto, né? Então, mostrando uma característica ergonômica, porém, mesmo onde ele não é mais curto, ele acaba na parte maior dele sendo menor que o Maya, que é pequenininho, né? Que é um mouse simétrico, totalmente simétrico, né? 100% simétrico, né? Que é a diferença daqui também, ó, mouse simétrico, né? Ó, você tem que ver que aqui, ó, a característica dele aqui, ó, aqui ele é maior, né? Que é um mouse extremamente agressivo, uma caída extremamente agressiva, né? Então ele mantém o lado dos mesmos lados. Então nesse lado aqui, ó, ele vai ter um tamanho maior, ele acaba sendo até menorzinho que um Sora. E nesse lado aqui, ó, ele praticamente empata, né? Que é a hora da queda do botão, né? E a hora que você põe ele na mão, que você sente ele na mão, você não sente essa queda, você sente só o conforto, você sente que ele é confortável, mas você não sente a queda, né? Essa queda acentuada do mouse ergonômico, né? E é lógico, diferente do mouse aqui, que você não sente nada, né? E mesmo aqui você vê que esse mouse é outra característica, mas é uma característica simétrica, né? Botões mais largos, então ele vai lembrar aqui, né? Ele, tá vendo? Ele fugiu da característica do Maya, que é menorzinho, então ele vai lembrar essa característica de aconchoar o dedo, né? Aqui, ó, esse embaulamento aqui, vocês estão vendo, né? De acomodar o dedo, que é uma característica dele, ó. Ele acomoda o dedo, ele tem essa entrada de acomodar o dedo, que é uma característica muito mais do mouse assimétrico, apesar de alguns mouses assimétricos não terem essa característica. Por exemplo,
O Sora não tem, por exemplo, o Maya não tem, certo? Né? Então assim, você tá vendo por que eu falo que ele é uma categoria mista, né? Então quando você olha ali atrás aqui, ó, você vê que ele tem uma certa largura aqui, né? Deixa eu dar um zoomzinho aqui, né? Clarear um pouquinho mais aí, ó. Você tá vendo? Que eu clareei um pouco mais aqui, ó. Você tá vendo que ele tem a característica da bundinha um pouco maior, diferente do mouse relativamente, porque aqui é igual, ó. Ele começou do mesmo jeito que terminou, né? Vou escurecer um pouquinho aqui, rapaziada, né? Aí, ó. Ele começou do mesmo jeito, ó, que terminou. Ele começa aqui do mesmo jeito que termina. Então, ó, o alinhamento dele é o mesmo, ó, tá vendo? Né? E aqui, se olhando, você fala, pô, é assimétrico, né? Ó, né? Ó, só que ele termina mais ou menos igual, apesar de ser mais largo, né? Então, assim, você olha, não parece que ele afinou aqui, né? Ele entrou aqui dentro e acabou abrindo a traseira, né? Então, é uma característica que parece muito simétrico, né? Certo? E a hora que você olha aqui, você fala, pô, não é. Então, aqui é um outro tipo de acomodação, né? Aqui é um outro tipo de acomodação, né? Mas por isso que eu falo que eles são muito mistos, né? Porque eles lembram muito essa característica mística, mista, né? Então, deixa eu ver se eu clareio aqui um pouco, rapaziada, pra ver se mostra melhor. Melhor deixar um pouco mais escuro aqui, né? Fica melhor por causa do vermelho. Por ele um pouquinho mais para frente. Então, você tá vendo? Ó, então essa é uma característica do Maya. Agora, quando você olha ali, tá vendo? Um pouquinho mais de baixo, você começa a perceber, né, a queda do botão. Ó, tá vendo? Você começa a perceber que tem uma queda. Tá vendo? Quando você começa a sair daqui, você começa a falar, opa, não tem queda, ele não tem aquele embaulamento, né? Então, assim, a fábrica diz que é misto, mas pela minha experiência e por tudo que passa, eu digo que é misto, né? A fábrica fala que é ergonômico, mas por toda a característica que eu conheço de mouse, que eu vejo, eu acho que ele foge muito dessa sensação de tipicamente ergonômico e tipicamente misto, né? Tipicamente simétrico. Então é um mouse caracteristicamente misto, né? Porque ele lembra, por exemplo, aqui ó, esse é uma exceção de botão que eu já mostrei, né? É uma exceção de botão que eu já mostrei, né? Que ele pega bem aqui no meio, né? E aqui você já vê que ele tem uma outra função. Então assim, eles não são iguais, né? Mas você vê que eles têm uma característica diferenciada. Então aqui eu dei um zoomzinho para vocês verem, ó, né? Então, ó, no papel eles são praticamente iguais, né? Quando você pega na mão, quando você pega eles na mão, né? Que você fala assim, deixa eu dar uma olhada nele relativamente na mão, você vê que ele preenche muito mais, né? Você vê que ele preenche muito mais a sua mão, né? Esse mouse aqui, ele dá muito menos condições de mudança de pegada, só que ele é extremamente confortável, e aí ele sai daquela pegada que eu não consigo flipar, né? Por quê? Porque ele dá mobilidade, tá vendo que ele não prende a mão como um ergonômico totalmente, apesar do conforto, né? Só que ele foge dessa linha aqui. Pô, esse daqui fica pequenininho na mão, fica completamente pequenininho, né? Completamente pequenininho, né? E ele lembra simetricamente perfeito, né? Do jeito que ele começa, ele termina aqui e ele segue essa linha, né? Então você olha aqui, ele segue essa linha, né? Quando você pega o Sora, que tem uma tendência mais agressiva, ele é tão agressivo aqui dentro que você vê que a frente dele aqui embaixo parece ser menor, a traseira parece ser menor, mas você vê que os dois lados são semelhantes, né? Então eu olho aqui é semelhante, eu olho aqui ele é semelhante, mas, tá vendo? Ele acaba sendo mais largo, inclusive ele tem uma largura desse mouse aqui, né? Parece até sendo maior, olhando assim de cima, né? E quando eu olho aqui ele começa ter as diferenças, né? Principalmente quando eu olho aqui, né? Outra característica que eu já bati de frente com isso, né? Tá vendo? Sempre tem um vão, né? Maior do que a tendência dos ergonômicos, né? Pode ver. Sempre tem esse vão que os ergonômicos puxam para essa tendência, né?
vou botar mais aqui o Sora, pra vocês repararem bem. Então, vou dar aqui no Sora um zoom que focar, ó. Então, vocês vão ver, ó, tá vendo? Né? Então, aqui, ó, você vê que ele nem tem, ó, zero de push and pull, ó, muito pouco, praticamente nada, uma implementação perfeita. Aqui você continua com uma implementação perfeita, ó, perfeito. Ele tem uma sobra, ó. Cheguei e cliquei, ó. Ele não vai, não rela, né? E são sensores óticos. E aqui a gente tem um Ruano, ó, que também praticamente nada, ó, né? E aqui a gente tem uma exceção, que eu falo que é um mouse excepcional, né? Que eu falo que ele é uma sumidade em relação aos mouses, né? Que ele é excepcional, que é praticamente zero, né? Praticamente zero aqui. Praticamente zero. Deixa eu ver se eu consigo focar melhor. Dar um zoomzinho aqui, ó. Praticamente zero, né? De distanciamento. Muito pequeno, né? E a hora que você pega aqui, ó. Né? Você pega aqui, ó. Você não tem nada relando na carcaça. Uma sensação tátil excelente, né? Uma sensação tátil excelente, né? E ele aqui foge da característica, né? Então ele fica muito colado, sem conseguir relar. Então assim, é uma implementação muito perfeita, né? Apesar que isso não faz diferença nenhuma, né? É uma característica ter um vão maior, né? Tudo bem isso daqui, né? Isso só mostra que o importante é isso, ó. Eu relei, ó, eu já cheguei, não tive folga, né? E aí a gente pode pegar uma característica do mouse, né? Aqui, ó, do mouse ergonômico. Ele tem essa tendência pela própria linha dele, ó, tá vendo que ele tem uma linha bem mais côncava, né? De preenchimento muito maior de mão, né? E ele tem do mesmo jeito, ó, sem relar, mas você vê que ele chega bem perto, né? Ele tem um clique mais leve e é um clique ótico, entendeu? Então a gente tem características, né? Então por isso que eu gosto de falar que esse mouse aqui, ele sai da característica ergonômica, de fato, né? Mas também não entra numa característica simétrica, né? Ele não tem essa simetria, né? Tá vendo? Essa simetria perfeita aqui. Isso aqui é um mouse simétrico perfeito, ó, né? Simétrico perfeito, né? Ele tem a entrada dos dedos, né? Que isso é uma característica dele. Ó, ele tem ele é embaulado aqui de um jeito que não é tão agressivo e ele tem uma caída drástica, característica do W mouse, né? E aqui a gente tem também, ó, perfeito, ó, tá vendo? Ele segue essa linha perfeita e ele é um mouse extremamente agressivo, né? Com entradas bem agressivas, os botões bem implementados, ó, perfeito, perfeito, é um dos melhores botões que eu conheço, né? Perfeito. E aqui a gente vai ter essa característica. E vamos pro terceiro aqui, um simétrico, Lanzu simétrico, né? Que é um simétrico bem bacana, que eu adoro, né? Tá vendo? E ele tem essa linha bem simétrica também, ó. Inclusive muito mais flat, né, ó, tá vendo? Muito mais flat, muito mais parecida. Então, e aí você percebe que, ó, aqui a traseira, praticamente quando você olha de baixo, é idêntica à frente, né? Aqui já ele tem um pouquinho de diferença, né? E no Sora tem mais diferença ainda. Então, você tá vendo que eles têm características. Olha como ele termina muito antes, né? Aqui, ele cancela muito antes, que dá essa pegada muito mais plausível para as pontas dos dedos, né? Que falam fingertip. Aqui, apesar de permitir a fingertip, ela meio que, ó, chega um momento que sua palma da mão pega. E esse mouse, além de ser pequeno, né? Apesar de ser pequeno, né? E ser um misto, né? Ele consegue ter uma mobilidade muito grande, né? Nessa parte aqui ele consegue ter uma mobilidade muito bacana mesmo, né? Para mim traquear, mas ele tem um limite de entrada, ó. Tem um limite, por causa que na verdade ele acaba sendo mais alto, né? E não
tão baixo, mas ali, ó, bem parecido com o mouse simétrico, muito longe daquele embaulamento que tem no mouse ergonômico, né? Então tá aqui o comparativo, demonstrando o porquê eu caracterizei esse mouse como misto e o porquê que eu gostei tanto dele, né? Dessa característica tão diferente, dessa inovação. Então a gente tem aqui, né, 3 exemplares, então vocês podem ver aqui, ó, que cada um guarda uma característica diferenciada. Deixa eu for um pouquinho mais para frente aqui para não pegar a luz melhor, né? Então você tá vendo? Eles têm característica diferente. Nesse ponto de vista se percebe bem a característica deles. Quando você vira para frente aqui, você vai notar eles parecendo assim, bem tecnicamente o que cada um quer dizer, né? Essa largura um pouco mais na frente, ele tá um pouquinho mais embaulado, ele fecha a bundinha aqui, né? Então ele dá uma sensação de preenchimento, mas de controle muito bom, né? Então isso aqui fez eu gostar muito desse shape, né? Gostei demais, rapaziada. Sabe, me encantou de verdade esse shape, né? Então aqui foi o ponto a ponto que eu já fiz do mouse simétrico, né, do mouse ergonômico com misto. Por que eu considero ele um misto e não tecnicamente só simétrico, né? E aqui eu tenho falando bem mostrando bem o Lanzu, que para mim é um clássico simétrico, um dos que eu mais gosto. E aqui talvez o que eu mais goste, que é o nosso amigo WL Beast, né? Então a característica que ele tem de eu conseguir pegar a claw, né, que eu consegui dar uma pegada claw nele, e automaticamente eu consegui, quem gosta, ele fica mais solto na mão, aqui, mais baixinho na mão, né? Então assim, eu queria demonstrar isso daí. Então tá aqui uma análise, ou o porquê que eu faço o entendimento dele como sendo um mouse com características mistas, né? E assim, uma inovação bacana, uma coisa bem diferenciada, uma coisa bem legal. Gostei muito desse shape, tá ligado? Desse shape bem flat, né? Ele saiu daquele shape flat do X2 que eu não gosto e fez um shape extremamente flat que eu gosto. Apesar dos botões estarem avançados na frente, me dá uma jogabilidade muito boa, né? Aqui eu tenho um mouse realmente simétrico, misto com ergonômico, que, gostei muito do preenchimento da mão, das características dele, né? Então você vê que ele, cada hora que eu olho uma forma ele tem. E aqui a gente tem o famosinho Maya, que foi o meu substituto do meu Atlantis, né? Que eu adorava o meu Atlantis, e quando eu peguei na mão esse Maya aqui, meu desempenho melhorou demais, né? E eu gostei demais dele. E aí, nessa linha do Maya, competindo com o Maya, eu acho que é o principal competidor direto do Maya, né? Ele tá mais para competir com o Maya. A gente tem aqui o Sora 4K, né? Que na verdade ele lembra muito essas características alinhadas, né, do Maya, só que ele é agressivo, né? Então ele trava um pouco mais esse ramp, ele tem essa descida mais agressiva, e ele consegue ter umas linhas mais agressivas, né? Então essa linha mais agressiva aqui, ó, essa linha mais agressiva aqui, né? E aí o Maya ele consegue ser mais flat, né? Ó. Você vê que essa linha aqui lembra, ó, é uma linha mais contínua, né? De pegada, né? Coisa que o WL também. Você pode ver que o WL ali ele nem tem, né? Ó, é bem flat, né, cara? Essa pegada dele assim, é bem linear, né? Então é um shape que me agradou demais, né? E aqui, que teoricamente era para ser um mouse arredondado por ser ergonômico, principalmente nessa volta de fora, né? Ele tem tanto uma entrada aqui, né, ó, tá vendo? Uma entrada afundada aqui, como ele tem uma entrada que afunda aqui, ó, tá vendo? Que ele faz aqui, né? Mesmo ele sendo aqui, ó, uma linha praticamente reta aqui. Então ele faz essa entrada aqui. Então, cara, é 3 shapes que me agradam demais, né? E 3 shapes que, vamos dizer, na hora do vamos ver, né? Na hora que eu vou jogar, são 3 shapes que fazem eu render muito bem, né? Em ambas as oportunidades, em ambas as condições, ele faz render muito bem. Então aqui tô dando um close nele, ele é muito bonito, muito bem feito, né? Então é um shape que, me agrada demais a pegada. Tipo, esse daqui é um shape que me
que fez eu ter a melhor desempenho até agora no iMlab, né? É um shape que em jogatina eu acabo rendendo um pouco menos, né? Eu acabo rendendo um pouco menos por alguns motivos de botões laterais de posicionamento, não de função, porque ó, é extremamente crisp, é extremamente legal, e a hora que você pega ele tá muito bem posicionado, ó. Então minha pegada é essa, mais ou menos, né? Em jogo pode variar um pouquinho. A hora que você olha aqui, ó, tá bem alinhado, né? Então também isso não é uma coisa decisiva, né? Porque ó, minha pegada nele é aqui. Você pode ver que ele tá alinhado com um pouquinho para frente, né? Mas por quê? Por causa que ó, tá bem centralizado nos botões, porque ele tem a tendência em ter botões para frente, né? Por quê? Porque na verdade ele é um mouse que tem a frente mais comprida, né? Ele tem essa frente mais comprida do que a traseira. Como eu disse, ele lembra um carro esportivo, né? Que a traseira aqui, o porta-mala acaba, né? Então o motor tá todo aqui na frente. E ao mesmo tempo que ele consegue ter um peso bacana, ó. Uma estabilidade sensacional, sendo extremamente flat, né? E esse flat dele não se resume em ser um mouse sem ser agressividade, né? Ele permite pegadas agressivas, né? Então, e aqui a gente já tem uma outra possibilidade. Então, um outro misto. Porque quando eu vou pegar nele aqui, eu pego assim, né? Por exemplo, eu posso pegar um pouco mais palm, eu posso pegar um pouco mais para trás aqui, para me dar um controle melhor, um pouco na ponta dos dedos. Eu particularmente ponho os dedos lá na frente. Então você vê que ó, o sensor vai ficar bem centralizado, mas meu dedo vai ficar lá. E eu vou pegar no botão da frente, né? E mesmo assim me dá uma qualidade de pegada, certo? Né? E possivelmente alguém vai gostar de pegar aqui. E aqui eu vou conseguir uma mobilidade extremamente eficaz, né? E vai ficar ó, bem no meio dos botões, né? E aqui a gente tem um mouse com características muito mais lineares, né? Então quando você pega o Maya aqui, você pode ver, ó, qualquer pegada que eu vá nele, mesmo lá na frente, ó, eu vou ficar muito centralizado no sensor e muito centralizado nos botões, né? Então se eu quiser pegar um pouco mais aqui, ó, eu continuo na mesma pegada. Aqui o palm eu acho difícil, né? Mas ó, tá vendo? Eu saio um pouquinho na frente dos botões, mas meu dedo continua indo no meio. Então, aqui a gente tem um mouse que eu falo coringa, né? Que se você pegar um G Pro Wireless, tem vídeo no meu canal falando dele, né? Review sobre ele. É basicamente isso maior, né? Ele tem esse embaulamento, ele tem esse posicionamento perfeito dos botões laterais, apesar do erro grotesco que a Logitech tem em relação aos botões laterais. É assim, erro grotesco eu digo em relação a esses mouse aqui high-end, é um botão muito pior, né? Então, você vê que esse botão aqui é excelente, né? Então tá aqui, rapaziada. Eu fiz a comparação dele com o mouse ergonômico, né? O porquê que eu não considero ele um mouse ergonômico. Uma característica de mouse ergonômico com pedigree, que eu digo, né? O mouse ergonômico é 100% ergonômico, né? Então tá aqui o motivo que eu digo que ele não é um mouse 100% ergonômico, né? E tá aqui também porque ele não é um 100% simétrico. Porque é só de se olhar aqui e ver que ele não é simétrico, né? E assim, não precisa ser simétrico idêntico, né? Isso daqui é um simétrico agressivo, né? Você vê que ele tem os dois lados iguais, né? Mas a traseira aqui abre mais, a frente fecha mais, e aqui ele abre de volta nos botões, né? Então ele tem um ramp maior. Então não quer dizer que ele é simétrico, é que esse lado é igual a esse lado, né? Então aqui você percebe que ele não é simétrico, obviamente ele não é simétrico, né? Então a gente percebe muito bem. E aqui a gente já tem um outro simétrico flat, né? Com característica que a frente é muito maior que a traseira, né? Muito mais fechadinho aqui, né? Então ele tem aquela tendência de o vão dos botões, né? O scroll mais saído. Então ele tem apesar de ser embaulado, ele é um mouse mais baixo, né? Ó, ele é um mouse mais baixo no geral, né? Apesar que aqui ele tem uma lateral grande. Então ele marca certas características, né? Que me agrada demais, que me faz eu ter talvez um dos melhores rendimentos hoje jogando. E por sinal, um dos melhores rendimentos hoje no iMlab, né? Mas, como a intenção é falar praticamente hoje do X-Prime, né? Então, tá aí a comparação dele que eu fiz com o Thorne, que é um excelente mouse,
que ainda para mim é o king, o rei dos ergonômicos, porque isso daqui não pode ser considerado de fato um ergonômico, né? É um mouse misto, né? Não tem características para ser tecnicamente 100% ergonômico, mas está longe de ser um mouse simétrico, né? Tanto a gente vê pela aqui, né, olhando aqui, a gente vê olhando aqui que ele não tem, a gente vê que esse lado é diferente desse, do botão, mas ele dá uma sensação muito ágil na mão, né? Muito de rastreio, sem perder a qualidade técnica dele, de ter um controle muito bom que os mouse ergonômicos dão, quando você apoia a mão. Então você está vendo que você apoia bem a traseira aqui, está vendo que está bem apoiado aqui, nessa linha aqui, ó, ele está bem apoiado aqui, e ele consegue retrair, dar agilidade, ele consegue ir para frente, quase pegar uma palme, preenchendo, você consegue retrair, pegar aqui, e você consegue pegar uma misto, como eu gosto aqui, ó, com grande apoio. Então aqui você vê que ele é um mouse realmente simétrico. Vai agradar todo mundo? Provavelmente não. Provavelmente alguém vai gostar muito mais do mouse mais flat, né? Do mouse muito mais coringa, né? Do mouse que eu tenho uma fingertip com maior possibilidade, um mouse mais parecido, né? Uma traseira menor, um embaulamento mais linear, né? Entendeu? Um scroll mais para dentro, ou até, vamos lá, um Sora, né? Até um Sora, né? Com linhas bem mais agressivas, né? Entradas agressivas aqui, entradas agressivas aqui, um mouse realmente que tem um botão diminuído aqui do lado, então tem uma facilidade de mexer o dedo melhor, né? Então você tem a facilidade, você tem essa agressividade de apoiar o dedo, ou mesmo o dedinho, a depender da pegada, né? Essa traseira maior que meio que deixa você com uma pegada assim, claw, mas bem agressiva, né? Que ela vai apoiar na palma da mão, então a fingertip aqui você tem que levantar muito, já não vai ser tão bom para isso, né? Então é um claw mesmo derivado do XM1, é um claw clássico de agressividade, né? Então, assim, voltando ao título do vídeo, tá aqui a comparação dele com os simétricos, né? O porquê que eu ainda considero ele um misto, demonstrando aqui as características dele. Voltando a falar, ele tem 1K no modo competitivo, excepcionalmente competente. Provavelmente quando vir o 4K ele vai dar trabalho para mouses como o WL Beast e provavelmente vai ficar na frente talvez do Maya, né? Pelo menos do clique do Maya, desse clique Ruano, ele vai bater de velocidade, provavelmente, com certeza. Ele provavelmente não, ele tem já software para 8K. Eu acho difícil conseguir alguém usar 8K, até porque, por exemplo, 4K tá bugando no LoL, né? Então eu tô com um processador bom, uma placa de vídeo boa, 4K tá bugando no LoL, né? Quando você faz aquele rastreio para testar, ele buga. Agora, como CS, Fortnite e Overwatch vai bem. Ele ainda não tem disposição para 4K, né? Mas ele tem um 3395, já com MCU duplo, que é o MCU do WL Beast, né? Que é o MCU do WL Beast e que é o MCU que já vai vir no Sora V2, né? O Sora aqui já tem possibilidade de 4K, né? O donglezinho tá ali, vocês podem ver ali o pretinho ali, né? Tá aceso a luz ali porque tá faltando a bateria, ele não tem nada que indique, é pelo dongle que você vê, né? Os mouse aqui eles têm uma luzinha aqui em cima e aqui tem uma luzinha aqui do lado, né? E esse daqui tem uma luzinha aqui dentro, né? O S-Prime ele controla pelo dongle, né? Esse daqui já tem um 4K, né? Um dongle 4K que já vem nele. E, cara, esse mouse aqui, meu, se você gostar do shape, ele beira a perfeição, entendeu? De velocidade, de MCU, de já sensor óticos, né? TCC Gold, então não tenho o que falar. Assim como esse de magnésio aqui beira a perfeição, para quem gosta desse tipo de shape, né? Aqui ainda, vamos dizer, no modo competitivo, ele é extremamente competente, né? E eu não sinto diferença, meu rendimento é muito parecido ou igual, né? No modo competitivo, hoje os jogos, eles é muito difícil sentir a diferença, notar essa diferença plausível, né? É um mouse muito bonito.
Cara, a bateria no modo competitivo não dura muito mais que a 4K, sei lá, dura algumas horas a mais, porque ele passa muita energia, mas quando vir o 4K ele vai dar trabalho, né? E apesar das diferenças aqui do nosso amigo Lanzu, ainda tem o Ruano, eu amo o Ruano, eu amo jogar com ele, tem os melhores botões laterais do mercado, não existe botão lateral melhor que esse. Ele é tão bom quanto o Atlantis, só que ele é maior, então ele é de fácil acesso, ele aconchoa bem o dedo aqui, pra você apertar. Ele tem um scroll muito bacana, muito leve, com a marcação bem legal. Ele é já para fora, né? Ele tem aqui, ele consegue ser para fora, né? De uma medida que eu gosto, tá ligado? Eu preferia que fosse assim, porque eu gosto bem para fora, né? Então, não sei se vocês vão conseguir aqui, ó. Eu gosto assim, bem para fora, né? Ele não tem essa característica tão para fora, mas ele é bem satisfatório, emborrachado, né? Eu gostei demais não ter a borracha desse, mas a borracha também não me incomoda. Esse aqui é uma característica que eu achei bem legal, um mouse misto ali com tendência ergonômica, né? Que faz essa diferença do botão, que aconchega muito a mão e com um scroll muito bom, bem saído para fora, que eu gosto de usar. Os botões laterais bem grandes, sem ser exagerado, com uma boa possibilidade de acomodação dos dedos e uma boa sensação dos botões aqui, bem leve, bem crisp, tá ligado? Né? Não tão bom quanto o Maya, mas muito bom, a nível ali de um Atlantis ali, a nível, perdão, de um WL Beast, né? Um pouco abaixo de um Atlantis, né? Mas ele tem uma pegada diferente, né? Mas assim, muito parecido em qualidade, apesar de uma sensação e de uma pegada diferente, né? Aqui você tem que se posicionar mais agressivo, né? Aqui você se posiciona mais natural para entrada dos botões laterais, né? Então aqui ele sai mais natural o posicionamento. Aqui os botões laterais exigem uma agressividade, né? Uma pegada aqui muito claw, aqui muito palm, cara. Esses botões aqui você não aperta. Você tem que ter uma pegada porque ele é feito, né? E aqui tem os botões laterais bem saltados, bem bacana também, tá, galera? Bem fácil acesso. Eu gosto muito, mas de todos aqui é o que eu tenho mais dificuldade, tá ligado? Pela minha pegada, não é que é pior. É um botão excelente, ó, bem saído pra fora, bem crisp, mas é o que eu tenho mais dificuldade, né? E o que eu tenho menos dificuldade é esse daqui, né? Eu acho que ele é muito mais, como se diz, muito mais natural, esse acesso aos botões laterais. Inclusive do Maya também, eu acho muito mais natural o acesso aos botões laterais, sendo que nada bate esses botões laterais aqui. Então, rapaziada, eu vou terminando por aqui. Me estendi um pouco demais no vídeo, mas fiz nesse formato diferente, não sei se vocês vão gostar ou não. Esse daqui, fiz a comparação dele com o mouse ergonômico e agora com o mouse simétrico, né? E ainda volto a afirmar, é um mouse misto, é um formato novo, é um formato que me agradou demais, é um formato bem intuitivo, é um formato que vai agradar todo mundo, provavelmente não, mas na maioria das vezes você vai pegar ele e vai sair jogando com ele tranquilamente, porque ele vai ser extremamente confortável e extremamente positivo para um rastreio. Então você consegue traquear legal com ele, tem cliques excelentes, tem cliques óticos, né? E tem um posicionamento de mão muito intuitivo e muito bom. Então, rapaziada, eu fico por aqui. Muito obrigado. Agradeço o apoio da galera toda aí que deixou comentários, elogiando os vídeos e tal. Estamos chegando a quase 300 seguidores, acho que já passou dos 240, ali em menos de um mês, ali focando no canal. Então, cara, mais uma vez, rapaziada, muito obrigado. Fica com Deus, uma ótima quinta-feira para vocês. Um grande abraço.